Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento também a Sra. Ministra, a Senhora e o Sr. Secretário de Estado. Em função e na sequência do nosso requerimento, dizer, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado, que entende o Grupo Parlamentar do PSD que desde que o atual Governo entrou em funções, portanto há mais de 3 anos, que o SNS sofreu uma progressiva deterioração ao nível da execução orçamental das dívidas e dos pagamentos em atraso. Esta deterioração só não foi maior devido ao pagamento extraordinário de um programa de regularização no valor de 1,4 mil milhões de euros que o Governo pôs em execução ao longo do ano de 2018, o que nos permite concluir que não fora este pagamento extraordinário e o agravamento da dívida teria sido brutal. Não somos nós a dizê-lo, indicam os dados do portal do SNS e também indica a síntese de execução orçamental da DGO. Com efeito, entre o início de funções deste Governo e o início dos efeitos daquele pagamento extraordinário, a dívida total do setor da saúde a fornecedores aumentou 770 milhões de euros, mais 54%. A dívida vencida do setor da saúde a fornecedores aumentou 700 milhões de euros, mais 82%. E o montante dos pagamentos em atraso dos hospitais EPE aumentou quase 600 milhões de euros, mais do que duplicando, comparando com dezembro de 2015. Seja como for, e apesar da referida injeção de 1,4 mil milhões de euros, a verdade é que entre o início deste programa e a regularização extraordinária e a sua execução total, portanto de fevereiro de 2018 a dezembro de 2018, a dívida total da saúde a fornecedores apenas reduziu 649 milhões de euros, a dívida vencida reduziu 645 milhões de euros e o montante dos pagamentos em atraso apenas reduziu 540 milhões de euros. E as perguntas, Sra. Ministra, são, que é no fundo a grande questão, não acha que foi muito dinheiro para poucos resultados? Não acha a Sra. Ministra uma desilusão os contribuintes terem feito este esforço de 1,4 mil milhões de euros e as dívidas do setor da saúde, depois desta injeção, diminuíssem apenas 500 ou 600 milhões de euros, ou seja, menos de metade do valor do programa? E o que é que a Sra. Ministra pensa fazer em 2019 referente às dívidas hospitalares para que isto não se repita novamente, comparando naturalmente, por exemplo, com 2015? E pode garantir Vossa Excelência que essas dívidas não aumentarão este ano, subscrevendo assim as recentes declarações do Sr. Secretário de Estado, quando ele afirmou que o objetivo era eliminar os pagamentos em atraso e cito que os pagamentos em atraso aos hospitais do EPS se situariam entre 400 e 450 milhões de euros no final do ano 2018, para que ao longo do ano 2019 esse valor possa também ser eliminado. E, portanto, Sra. Ministra, também Vossa Excelência dizia, enquanto Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, em 2014, que o que era para fazer para que em 2015 isto não se repetia. Portanto, estávamos no ano de 2014. Efetivamente, em 2015 reduzimos. E, portanto, o que nós queremos saber é, também vai ser assim, Sra. Ministra, consegue garantir isto? Relativamente à conta consolidada do Ministério da Saúde, e indo mais especificamente ao tema e, portanto, ao relatório do Tribunal de Contas, onde se faz a auditoria do exercício 2017, verificamos que a dívida consolidada do Ministério da Saúde a fornecedores e outros credores ascende a quase 3 mil milhões de euros e, portanto, agrava-se mais de 500 milhões de euros face a 2016. E, portanto, conclui-se que a situação económico-financeira, não somos nós a dizê-lo, está lá escrito, do SNS permanece débil. Estes factos assumem para nós uma gravidade extrema, não só porque evidenciam a evidente e há muito denunciada degradação da situação económico-financeira do Ministério da Saúde, mas também porque dele resultam consequências nefastas para o acesso dos portugueses a cuidados de saúde, que têm naturalmente a missão de assegurar e também pelos quais o Governo é responsável. De referir também que o Tribunal de Contas pôs igualmente em causa a própria fiabilidade da conta consolidada do Ministério da Saúde, o que para nós é grave. Dizem também que ao nível da transparência e da qualidade da prestação de contas pelos hospitais SNS, a elas sujeitas, há ainda um facto agravado pelo Governo não ter desenvolvido um esforço relevante para invertir essa situação. Dá-me licença, Sr. Deputado. Muito obrigado. E, portanto, o Tribunal de Contas faz recomendações ao Governo e as perguntas, Sra. Ministra, são: que medidas é que o Governo já tomou com vista a assegurar a recapitalização do SNS, sustentada em planos de saneamento financeiro de médio e longo prazo, de acordo com a orçamentação por programas e plurianual? Que medidas adota o Governo, ou já adotou, no sentido dos hospitais do setor empresarial do Estado melhorarem a fiabilidade e a transparência desta conta consolidada, conciliando os respectivos registros contabilísticos com a informação contabilística da ACSS relativa à execução financeira dos contratos programa?
E também uma outra coisa que para nós é muito importante, Sra. Ministra, consultámos agora mesmo o site da ACSS e ainda não estão lá publicados e nem disponíveis os contratos Programa dos Hospitais EPE para 2019. E, considerando que estamos em fevereiro de 2019, Concluindo. quando, mesmo a concluir, Sr. Presidente, quando é que Vossa Excelência prevê que isto aconteça? Porque honra seja feita ao Sr. Ministro Adalberto, os mesmos eram publicados até 31 de dezembro e, portanto, ficamos à espera, estamos à espera, Sra. Ministra. Muito obrigada.